Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de uma base muito interessante em espaços vetoriais com produto interno, as bases ortonormais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em álgebra linear. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo é trabalhar um pouco com um tipo de base muito especial que é observada somente em espaços vetoriais com produto interno, as bases ortonormais. E com essas bases, nós podemos obter algumas informações interessantes a respeito do espaço. Portanto, sem mais delongas, passemos à nossa análise. Mas antes, vamos fazer um combinado. Toda vez que eu estiver trabalhando com um espaço vetorial aqui, embora eu não vá repetir isso o tempo todo, mas entenda que eu estou trabalhando com um espaço vetorial real e eu estou assumindo que ele tem um produto interno. Então daqui para frente eu não vou falar espaço com produto interno. Assume-se que todos os espaços vetoriais que forem abordados nesse vídeo, antes de mais nada, já são assumidos com algum produto interno. Bom, então sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo. Então, o primeiro conceito que é necessário definir é o conceito de ortogonal para conjunto. Nós temos o conceito de ortogonal para vetores, ou seja, dois vetores são ortogonais quando o produto interno entre eles dá zero, mas eu posso dizer que um conjunto de vetores é chamado de um conjunto ortogonal se quaisquer dois vetores distintos do conjunto são ortogonais. Ou seja, eu tenho um conjunto, pego dois vetores quaisquer lá dentro, não importa quais são. Esses vetores são ortogonais, então eu vou dizer que o conjunto todo é ortogonal. Um exemplo está aqui quando eu considero o conjunto formado por 1, 2, 1, 2, 1 menos 4 e 3 menos 2, 1, um conjunto de três vetores dentro de R3, portanto é o subconjunto de R3, e se eu considerar o produto interno usual, esse subconjunto é um conjunto ortogonal, porque veja, com o produto interno usual, quando eu faço o produto interno deste primeiro vetor com este, vai ficar 1 vezes 2, que é 2, mais 2 vezes 1, que é 2, mais 1 vezes menos 4, que é menos 4. Então eu tenho 2 mais 2, menos 4, que dá 0. Quando eu faço com o primeiro com o terceiro, eu tenho 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes menos 2, menos 4, e 1 vezes 1, 1. Então ficaria 3, menos 4, que é menos 1, mais 1, que é 0. E perceba que quando eu faço do segundo e o terceiro, eu tenho 2 vezes 3, que é 6, 1 vezes menos 2, que é menos 2, e menos 4 vezes 1, que é menos 4. Então eu tenho 6, menos 2, menos 4, e isso também dá 0. Perceba que eu fiz o primeiro com o segundo, eu não faço com o segundo com o primeiro, porque produto interno é comutativo. Conjunto ortogonal formado por vetores unitários é chamado de ortonormal, ou seja, um conjunto ortogonal no qual todos os vetores têm norma 1 é chamado de ortonormal. E o processo de multiplicar um vetor pelo inverso de sua norma é chamado de normalização. Qual que é a ideia que está embutida por trás desse conceito? Veja, quando eu pego um vetor V, necessariamente a norma dele não precisa ser 1, mas a forma de trabalhar com este vetor de maneira que ele esteja normalizada, preservando a direção e o sentido, consiste no seguinte: eu pego o vetor, desde que ele seja não nulo, evidentemente, e divido por sua norma. Perceba que na hora que eu for calcular a norma deste novo vetor, esta norma é um número, então isso vai ficar 1 sobre a norma do vetor V vezes a norma de V. E agora isso dá 1.
E perceba que, como eu estou considerando somente o múltiplo do vetor v, eu não perdi nem a direção e nem o sentido que esse vetor teria. Então, uma primeira proposição que já nos dá um caminho interessante para pensarmos numa base é a seguinte: todo conjunto ortogonal de vetores não nulos de v é linearmente independente, é LI. E isso vai me dizer o seguinte: se eu tenho um espaço vetorial de dimensão n, então, se eu consigo achar um conjunto com n vetores ortogonais, esse conjunto é uma base. Porque, como eu vou demonstrar n vetores ortogonais, o ortogonal é equivalente a LI quando eu penso em conjunto. Então, se eu tenho um conjunto formado por n vetores ortogonais, esses vetores serão também LI, e n vetores LI num espaço de dimensão n é uma base para esse espaço. Então, para demonstrarmos isso, eu vou pegar um conjunto da forma V1, V2, Vn, um conjunto ortogonal de vetores em V. E aí eu vou considerar a combinação linear de todos esses vetores dando o vetor nulo, ou seja, um α1 V1 mais um α2 V2 mais até chegar no αn Vn igual a zero. O meu objetivo para concluir que eles são LI é mostrar que, neste caso, α1, α2 até αn precisam necessariamente ser todos iguais a zero. Para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou fixar um determinado i entre 1 e n e vou mostrar que esse αi em particular dá zero. E aí, portanto, ao mostrar para esse αi genérico, eu estou mostrando para todos os alfa, que são coeficientes dessa combinação linear. Então, para nós verificarmos isso, perceba, na hora que eu faço o produto interno de α1 V1 mais α2 V2 mais αn Vn com um vetor Vi, que é justamente o mesmo índice i que eu estou fixando, isso pode ser escrito como: bom, eu vou separar esse produto interno e, portanto, eu posso separar a soma. Então, eu tenho um α1 V1 com Vi mais o produto interno de α2 V2 com Vi mais, aí eu vou ter o produto interno de αi Vi com Vi mais, e assim por diante até chegar no produto interno de αn Vn com Vi. E perceba deste lado que, como eu estou supondo que α1 V1 mais α2 V2, esse somatório até αn Vn dar zero, então o produto interno dessa combinação linear com o vetor Vi é zero. Porque no fundo eu estou fazendo o produto interno de zero com Vi, do vetor nulo com Vi. Bom, continuando aqui então, este produto interno pode ser separado nessa soma. E perceba, cada um desses escalares pode sair do produto interno. Então eu tenho α1, o produto interno de V1 com Vi, mais α2, o produto interno de V2 com Vi, mais αi, o produto interno de Vi com Vi, mais αn, o produto interno de Vn com Vi. Daí, o que eu vou observar é o seguinte: como eu estou trabalhando com um conjunto ortogonal, esse elemento V1 com Vi dá zero, V2 com Vi dá zero, Vn com Vi dá zero. O único que vai dar diferente de zero é essa expressão. Então eu tenho que zero é igual a αi. O produto interno de Vi com Vi é norma de Vi ao quadrado.
Como eu estou partindo do pressuposto que o conjunto ortogonal escolhido é formado por vetores não nulos, então eu sei que a norma de VI ao quadrado não é zero. Isso implica então que o αi é igual a zero. Como o i eu escolhi de maneira arbitrária, mas eu só fixei para poder fazer a conta, então eu estou concluindo que α1, α2, α3 até αn são todos nulos. Portanto, o que eu acabei de observar é que V1, V2, Vn é um conjunto Li, linearmente independente. E isso é o que nós gostaríamos de demonstrar. A recíproca deste resultado é falsa, ou seja, se eu tenho um conjunto linearmente independente, esse conjunto necessariamente não precisa ser ortogonal. Por exemplo, eu pego o conjunto formado pelos vetores 1, 0 e 2, 4 em R2. Evidentemente, esse conjunto é Li, tendo em vista que o vetor 1, 0 não é múltiplo do vetor 2, 4. Mas observe que, na hora que eu faço o produto interno usual desses vetores, eu tenho 1 vezes 2, que é 2, 0 vezes 4, que é 0. Então eu tenho 2 como produto interno. Portanto, o fato de eu ter um conjunto formado por vetores Li não significa que este conjunto será um conjunto ortogonal. Agora, se eu tenho um conjunto formado por vetores ortogonais, então esses vetores são Li. E aí, reforçando a ideia que eu disse anteriormente, se eu tenho um espaço vetorial n-dimensional V, e eu tenho um conjunto ortogonal formado por n vetores, então esse conjunto ortogonal também será uma base de V. E neste caso eu vou falar que eu tenho uma base ortogonal. Se além de ser ortogonal, todos esses vetores forem unitários, ou todos esses vetores tiverem sido normalizados de alguma maneira, então neste caso eu vou estar lidando com uma base ortonormal, porque o conjunto que representa essa base é um conjunto ortonormal. Um primeiro resultado que nós podemos afirmar, então, considerando bases ortonormais, é o seguinte: se α dado por V1, V2, Vn é uma base ortonormal de V, então, para todo vetor em V, nós podemos escrever V como combinação linear dos vetores da base, mas isso independia do fato da base ser ortonormal ou não, mas no caso de base ortonormal, cada uma das suas coordenadas é dado pelo produto interno de V com o respectivo vetor da base. Então, a primeira coordenada é o produto interno de V com V1. A segunda coordenada é o produto interno de V com V2. E assim por diante. E isso se eu estiver trabalhando com uma base ortonormal. A demonstração dessa afirmação se dá da seguinte forma. Veja, se α é base de V e V é um elemento pertencendo a V arbitrário, então nós sabemos que todo elemento pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de sua base. E é exatamente isso que eu estou registrando neste momento. Agora o que eu irei fazer? Vamos fixar um i entre 1 e n, e vamos verificar então quem é a coordenada αi desta combinação linear. Então, daí, perceba o seguinte: quando eu faço o produto interno de V por VI, isso é o produto interno de α1 V1 mais α2 V2 mais até o αn Vn com o vetor Vi. Mas perceba o seguinte, eu posso separar de maneira feita na primeira proposição demonstrada este produto interno na seguinte soma de produtos internos: α1 V1 com Vi mais α2 produto interno de V2 com Vi mais aqui eu vou ter o termo αi, produto interno de VI com VI, mais
até chegar então no αn, produto interno de Vn com Vi. E aí eu quero observar o seguinte. Veja, de um lado eu tenho o produto interno de V com Vi. Do outro, o que me sobra? Como eu estou trabalhando com uma base ortonormal, o conjunto de vetores da base é um conjunto, em primeira instância, ortogonal. Portanto, o produto interno entre quaisquer dois vetores distintos é zero. Então, neste caso, eu tenho o produto interno de V1 com VI dá zero, de V2 com VI dá zero, e assim por diante até chegar em Vn com VI. O único produto não nulo vai ser o do VI com VI. Mas perceba que, como eu estou trabalhando com uma base ortonormal, este produto é igual a 1. Porque o produto interno de VI com VI é a norma de VI ao quadrado. A norma de VI é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, portanto, só vai me sobrar um elemento αi. Então, eu estou dizendo que a componente αi nada mais é do que o vetor V com VI, feito então um produto interno. E isso era o que nós gostaríamos de demonstrar. Porque nós estamos pegando no primeiro momento, embora fixemos I, mas escolhemos um I de maneira arbitrária. Então isso vale para α1, para α2, até αn. Agora, uma observação que eu gostaria de fazer é a seguinte. Se beta é uma base ortogonal do espaço vetorial V, então, a partir dessa base ortogonal, nós conseguimos obter uma base ortonormal alfa. De que maneira? Bom, esse conjunto já é um conjunto ortogonal. Então, esses vetores 2 a 2 são ortogonais. Então, o que falta para se tornar ortonormal é a normalização. Então, o que eu faço é normalizar cada um dos vetores da base beta. E, portanto, a base alfa vai ser V1 dividido pela norma de V1. V2 dividido pela norma de V2 e assim por diante. Considerando o teorema 1 que eu acabei de demonstrar, então, dado um vetor V no espaço vetorial V, eu posso escrever esse V como uma combinação linear dos vetores desta base, de maneira que os coeficientes, ou melhor, as coordenadas desse vetor em relação a esta base, é dado pelo produto interno de V com cada um dos elementos desta base. E aqui perceba o seguinte, como eu estou trabalhando com norma de V1 e aqui norma de V1 e isto é um número, isso pode sair do produto interno. Então aqui no denominador, na realidade, eu teria norma de V1 ao quadrado, aqui eu teria norma de V2 ao quadrado, e assim por diante até chegar no último, e aí eu teria norma de Vn ao quadrado. E isso me permite a seguinte escrita. V é igual ao produto interno de V por V1 dividido pela norma de V1 ao quadrado, vezes V1, mais o produto interno de V por V2 dividido pela norma de V2 ao quadrado, vezes V2, e assim por diante até chegar ao último vetor. Essas coordenadas que aparecem agora, quando eu estou escrevendo V em função dos vetores da base beta, porque lembre, a base beta era dada por V1, V2 e Vn. Essas coordenadas que aparecem aqui são chamadas de coeficientes de Fourier de V em relação ao vetor VI, quando eu considero especificamente a coordenada AI. Ou seja, o coeficiente de Fourier de V em relação ao vetor V1 é dado por essa expressão. Em relação ao vetor V2 é dado por essa expressão, e assim por diante. A segunda proposição que eu irei demonstrar diz o seguinte: seja W um vetor não nulo de V. Se V pertence ao espaço vetorial V, então este elemento K, que é descrito como o produto interno de V por W dividido pela norma de W ao quadrado, é o único número real tal que V' igual a V menos KW é ortogonal a W, ou seja, este K é o único elemento que torna este elemento V' ortogonal a W. E isso vai nos levar à ideia lá na frente de projeção. Vamos demonstrar esse resultado então. A demonstração é a seguinte. Se V' igual a V menos KW
é ortogonal a W, então o que eu posso afirmar é que o produto interno de V menos KW com W tem que dar 0. Mas isso me leva ao produto interno de V com W. Vou separar essa primeira componente nessa diferença. Então, menos o produto interno de KW com W igual a 0. E isso me permite dizer o seguinte: o produto interno de V com W é igual ao produto interno de KW com W, o que me permite dizer que o produto interno de V por W é igual, eu vou pegar este K agora e retirar desse produto interno, então é K vezes o produto interno de W com ele mesmo, o que pode ser visto como norma de W ao quadrado. Então, eu estou dizendo que K é igual ao produto interno de V por W, dividido pelo produto interno de W por ele mesmo, que, como eu disse, é a norma de W ao quadrado. Então, perceba que o valor K eu acabei encontrando de maneira que satisfaça aquela condição. Eu tenho que mostrar agora que ele é único. Então, suponha que exista um K1 real, tal que, na hora que eu faço o produto interno entre V menos K1W com W, isso também dá 0, que por sua vez seria igual ao produto interno de V menos KW com W. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou passar este elemento que está no segundo membro para este primeiro aqui. E o que eu terei é V menos K1W com W, pensando no produto interno, menos V menos KWW igual a 0. E como eu estou trabalhando com produto interno, eu posso juntar tudo dentro da mesma componente. Mas perceba que agora eu teria o seguinte: V menos V dá o vetor nulo, então eu não vou escrever. Menos K1W, menos com esse menos dá mais. Então eu teria KW menos K1W feito produto interno com W igual a 0. E isso me leva então a este produto interno de K menos K1W com W igual a 0. Tirando então aquela componente do produto interno, aquele escalar, eu teria K menos K1 multiplicando o produto interno de W por W igual a 0. Mas perceba o seguinte: como W é um vetor não nulo, esse produto interno aqui tem que ser maior do que 0. Portanto, isso me implica que K menos K1 é 0, e daí eu tenho que K é igual a K1. Portanto, este valor K é único. E isso encerra a nossa demonstração. O escalar K que encontramos na proposição anterior também é chamado de coeficiente de Fourier de V em relação ao vetor W. E a projeção de V ao longo de W, denotado por ProjWV, é definida por K vezes W. Ou seja, eu estou dizendo que a projeção é dada pelo produto interno de V com W dividido pela norma de W ao quadrado vezes W. Portanto, perceba, a ideia de projeção já está posta aqui, e aqui eu estou indicando como calcular a projeção de um vetor sobre outro. Esta ideia observada com coeficientes de Fourier para que eu possa construir um elemento ortogonal a um vetor não nulo dado
pode ser estendida se eu estiver trabalhando com conjunto ortogonal. Então, imagine que eu tenho um conjunto ortogonal de vetores não nulos de V, dados por W1, W2, WR. Então, os coeficientes de Fourier associados a cada um desses vetores são os únicos números reais, tais que o vetor V', que é igual a V menos K1 W1 menos K2 W2 e assim por diante até menos KR WR, é ortogonal aos vetores W1, W2, WR. Eu não vou demonstrar esse resultado, mas eu quero chamar a atenção para a ideia que está embutida aqui. Porque na realidade esse resultado é uma extensão da proposição que eu acabei de demonstrar. Mas a ideia que está embutida é a seguinte. Imagine que eu tenha então um conjunto ortogonal de vetores não nulos. Então, se eu quero construir uma base, porque ninguém está dizendo que esse conjunto é uma base, eu posso fazer a construção de uma base ortogonal e, em última instância, normalizando os vetores ortonormal de um espaço vetorial V, observando esta expressão. E é exatamente como nós fazemos isso que começaremos a ver daqui em diante. E este processo é o que a gente chama processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então vamos a este processo. Então, o resultado que será demonstrado a seguir é chamado processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, porque leva os nomes de Johann Pedersen Gram, que era um matemático dinamarquês, e de Erhard Schmidt, que é um matemático alemão. Muito embora a construção que eu vou fazer aqui possa ser encontrada de maneira implícita nos trabalhos de Cauchy e Laplace. Portanto, o nosso teorema 3, que é justamente o teorema que vai explicar como é feito esse processo, ele diz o seguinte: se eu tenho um espaço vetorial V com produto interno, e aqui eu estou frisando o produto interno, então este espaço vetorial tem uma base ortogonal. Então, para isso, para demonstrarmos este resultado, vamos considerar o seguinte: seja, então, V1, V2, até o vetor Vn, base de V. Então, eu estou supondo que a dimensão de V é n. E eu peguei uma base, necessariamente essa base não precisa ser ortogonal, não precisa ser normalizada, não precisa ser nada. Então, eu peguei uma base qualquer de V. Então, agora eu vou começar a construir a minha base ortogonal. Então, o primeiro vetor W1 da base vai ser o próprio V1. O vetor W2 ele vai ser o vetor V2 menos o coeficiente de Fourier associado ao vetor W1 multiplicado por W1. Perceba que a proposição que eu demonstrei e o teorema que eu enunciei já me garantem que W2 é ortogonal a W1. O terceiro vetor que eu vou considerar a partir do V3 vai ser dado por V3 menos o produto interno de V3 com W1 dividido pela norma de W1 ao quadrado vezes W1. Então perceba que aqui eu estou usando o coeficiente de Fourier. Menos, agora eu vou considerar o coeficiente de Fourier que está atrelado ao vetor W2. E, portanto, perceba, W3 é um vetor que é ortogonal a W1 e a W2, considerando os dois resultados anteriores. E eu vou fazer isso, então, até chegar no meu último vetor. Meu Wn vai ser Vn menos o coeficiente que estaria atrelado, então, ao vetor W1, considerando Vn, menos o coeficiente que estaria atrelado, então, ao vetor W2, considerando Vn, menos, e vou assim, então,
até o coeficiente que estaria atrelado ao vetor Wn-1. Então perceba que eu já defini N vetores. E no primeiro momento, justamente por causa dos dois resultados anteriores, todos esses vetores são ortogonais se eu tomar 2 a 2. Então eu estou com um conjunto ortogonal de vetores. Assim, só para registrarmos isso, W1 até Wn é ortogonal. Agora, como o conjunto dado por V1, V2, V3 e assim por diante é linearmente independente, nenhum daqueles vetores é o vetor nulo. Portanto, na hora que eu estou considerando esta composição, esta combinação, utilizando justamente os vetores da base, eu tenho a mais absoluta certeza que nenhum desses W1, W2, W3, Wn, nenhum deles é o vetor nulo. Porque V1, V2, V3 até Vn não são vetores nulos. Portanto, eu tenho um conjunto ortogonal formado por N vetores. E nenhum desses vetores é o vetor nulo. Logo, W1 até Wn é base de V. Porque são N vetores ortogonais. N vetores ortogonais são N vetores linearmente independentes, N vetores Li. N vetores Li num espaço de dimensão N formam uma base para esse espaço. E isso, então, era o que nós gostaríamos de demonstrar. Então, para exemplificar essa ideia, eu vou pegar R3 com o produto usual. Vou pegar um conjunto composto por 3 vetores e eu vou aplicar o processo de Gram-Schmidt a este conjunto para obter uma base ortogonal do espaço R3. Então veja, o processo de Gram-Schmidt diz o seguinte: o primeiro vetor vai ser o primeiro vetor do conjunto. Então eu pego 1, 0, 0, igualzinho. O segundo vetor, eu vou pegar o segundo vetor do conjunto, então 1, 1, 1, menos o produto interno deste vetor 1, 1, 1 com W1, então 1, 0, 0, dividido pela norma do W1, então 1, 0, 0, norma ao quadrado, vezes o vetor W1. E isso, então, vai me dar o seguinte. Vai ficar 1, 1, 1, considerando o produto usual. Veja, aqui eu tenho 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes 0, que é 0. 1 vezes 0, que é 0. Então, esse produto dá 1. E a norma do vetor 1, 0, 0 seria raiz quadrada do primeiro componente ao quadrado, mais o segundo componente ao quadrado, mais o terceiro componente ao quadrado. Mas perceba que o segundo e terceiro componentes são ambos nulos. Portanto, a norma, na realidade, só vai depender do primeiro componente. O primeiro componente é 1. 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, a norma desse vetor é 1. 1 elevado ao quadrado dá 1. Vezes 1, 0, 0. E aqui, então, eu tenho que o segundo vetor é da forma 1 menos 1, que é 0. 1 menos 0, que é 1. 1 menos 0, que é 1. Agora vamos pegar o terceiro vetor. O terceiro vetor, a gente pega o terceiro elemento do conjunto original. Então, neste caso, é 0, 0, 1, menos o produto interno deste vetor com W1, que no caso era 1, 0, 0, dividido pela norma de W1 ao quadrado, vezes o W1.
menos, e aí eu vou colocar aqui outro menos, o produto interno do vetor W2 que acabamos de encontrar, e esse vetor era 0, 1, 1, com o vetor 0, 0, 1. Então é o produto interno de 0, 0, 1, com o segundo vetor que nós determinamos, 0, 1, 1, dividido pela norma de 0, 1, 1 ao quadrado, vezes o vetor W2 que a gente identificou como sendo 0, 1, 1. E, portanto, eu vou ter o seguinte: 0, 0, 1 menos. Então, vamos calcular esse produto interno usual. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Então, esse produto aqui dá 0. Então, eu não vou escrever esse vetor. Agora, vamos por de baixo. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. 1. E aqui, veja, para calcular a norma desse vetor, isso é a raiz quadrada de 0 ao quadrado, que é 0, 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. Mas lembremos que essa norma está ao quadrado, vezes 0, 1, 1. Então, isto é 0, 0, 1, menos raiz de 2 ao quadrado é 2, então menos meio, que multiplica 0, 1, 1. E, portanto, o vetor que me interessa seria 0 menos 0 dá 0, 0 menos meio, 1 menos meio, meio. Portanto, quem que é a base? A base, neste caso, ela é dada pelos vetores 1, 0, 0, que é o W1. 0, 1, 1, que é o W2. E pelo vetor 0, menos meio e meio, que é o W3 que acabamos de determinar. E isso então encerra este exercício. Portanto, veja, este é o processo de ortogonalização. E aí nós podemos fazer isso com 3, 4, 5, 6 vetores. Isso depende da dimensão do espaço com o qual nós estamos trabalhando. Lembrando que necessariamente esse espaço tem produto interno. Um outro teorema que também é bastante interessante é o seguinte: se eu tenho W, um subespaço de V, então o V pode ser decomposto como uma soma direta entre W e o seu complemento ortogonal. Então, como é que nós demonstramos essa afirmação? Veja, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: suponha que exista um elemento V que está em W interseção o seu complemento ortogonal. Então, o V pertenceria a W e o V pertenceria ao complementar de W. Ou seja, na hora que eu fizesse o produto interno entre V e V, esse produto interno tem que dar 0. Porque se V está no complementar ortogonal de W, então V é ortogonal a todo elemento de W. Em particular, como ele também está em W, V é ortogonal a ele mesmo. Portanto, o produto interno dá 0. E daí, o V só pode ser 0. Portanto, a primeira observação que eu quero fazer é que quando eu faço W interseção o seu complemento ortogonal, isso só dá o vetor nulo. Uma coisa que poderia ser perguntada é a seguinte: mas aí eu não teria que mostrar que o vetor nulo está em W e também está no complemento ortogonal de W? A rigor teria. Mas perceba que como W e o complemento ortogonal de W são subespaços, então é evidente que o vetor nulo já está ali. Portanto, quando eu mostro somente uma das implicações, e essa implicação é justamente descrever qual é o único elemento que está nesse conjunto, eu automaticamente já estou garantindo esta igualdade. Agora, pelo processo de Gram-Schmidt, todo espaço vetorial
possui uma base ortogonal. Em particular, se eu divido cada um dos vetores dessa base por sua respectiva norma, eu tenho uma base ortogonal. Se isso vale para o espaço vetorial V, eu posso pensar no subespaço W, porque o subespaço W, pensando somente nele, é também um espaço vetorial. Então, pelo processo de Gram-Schmidt, existe uma base ortonormal. E aí esta base eu vou definir como V1, V2 até Vn de W. Então eu vou pegar essa base e eu vou tomar um elemento V em V. E com isso eu vou definir os seguintes vetores. O primeiro vetor W1 é dado pelo produto interno de V com V1 vezes V1, mais o produto interno de V com V2 vezes V2, mais o produto interno de V com Vn vezes Vn. E o W2 ele é dado por V menos W1. Daí, a primeira coisa que eu quero observar e que é imediata é que se eu faço W1 mais W2, isso é W1 mais V menos W1 e isso dá o próprio V. Portanto, V é a soma de W1 mais W2 e ali eu estou pegando o V arbitrário. Então eu estou dizendo que todo elemento do espaço V pode ser escrito como a soma desses elementos W1 e W2. A segunda coisa que eu quero observar é que W1 pertence a W. Porque, veja, W1 é uma combinação linear dos vetores da base de W. E a terceira coisa que eu quero observar é o seguinte. Seja W pertencente a W. Então, do teorema 1, como eu observei que eu estou trabalhando com uma base ortonormal, esse W ele pode ser escrito como o produto interno de W com o primeiro vetor da base vezes o primeiro vetor da base, mais o produto interno de W com V2 vezes o segundo vetor da base, e assim por diante, até chegar ao produto interno de W com Vn vezes o último vetor da base. Daí, perceba o seguinte, quando eu faço o produto interno de W2 por W, isto é o produto interno de V menos W1 por W. E isso eu posso separar na diferença de dois produtos internos, que é VW menos o produto interno de W1 com W. Agora, o que eu quero observar no primeiro momento é que este W é dado como uma combinação linear de V1, V2, Vn. Então, vou escrever essa combinação linear. W, V1, V1 mais W, V2, V2 até W, Vn, Vn menos. Agora eu vou olhar como o W1 é escrito. O W1 é escrito como o produto interno de V com V1, V1 mais V com V2, V2 mais até chegar em V com Vn, Vn. E o W1 é esta combinação linear, eu estou fazendo escalar com W. E aí o que eu quero observar é o seguinte. Perceba que este produto interno pode ser quebrado em somas de produtos internos,
por causa dessa soma na segunda componente. A mesma coisa acontece com o produto interno que está aqui embaixo. Eu posso quebrar, então, numa diferença de produtos por causa desse menos, que ficaria menos o primeiro, menos o segundo e assim por diante. Além disso, este número é um escalar. Então, eu já vou quebrar este produto interno em somas e já vou tirar esse escalar. Então, eu teria o seguinte: W com V1 no produto interno, que já é um escalar, vezes o produto interno de VV1, mais W com V2 vezes o produto interno de VV2, mais, e assim por diante, W com Vn vezes o produto interno de VN, menos. Agora eu vou aplicar o menos aqui para poder separar também essa soma. Então ficaria menos. Perceba, agora eu estou tirando V1, porque eu estou tirando este escalar. E o que sobra na primeira parcela é o produto interno de V1 com W. Menos. Vou tirar agora o escalar V2. E o que vai sobrar na hora que eu quebro na segunda soma, produto interno de V2 com W, menos, até chegar no último. Então eu tiro VN, e o que sobra é o produto interno de Vn escalar com W. Agora perceba o seguinte: o produto interno de W com V1 é o produto interno de V1 com W. Então, esta parcela é igual a esta. Na hora que eu juntar as duas, vai dar zero. A mesma coisa acontece aqui. E assim por diante até chegar na última. Portanto, este produto interno todo de W2 com W dá zero. E isso implica em dizer, então, que o produto interno de W2 com qualquer elemento de W é zero. Ou seja, o W2 está no complemento ortogonal de W. Portanto, o que eu acabei de mostrar é o seguinte: se eu pego um vetor no espaço vetorial V, ele é escrito como a soma de alguém que está em W mais alguém que está no seu complemento ortogonal. Tendo em vista que a interseção entre esses dois conjuntos é somente vetor nulo, então aqui eu tenho uma soma direta. E é exatamente isso que eu gostaria de demonstrar. E o que eu queria observar é que quando eu quebro V na soma direta de dois conjuntos, essa escrita é única. Então, nesse sentido, o vetor W1 que está em W é chamado projeção ortogonal de V em W. E eu denoto por proj_WV. Já o vetor W2 que está no complemento ortogonal de W é chamado de componente de V ortogonal a W e eu denoto por proj_W ortogonal V. Só para a gente clarear essas ideias, então, no exemplo 3, eu vou considerar o espaço vetorial R3 com um produto interno usual e vou pegar W como sendo o plano descrito por x mais y mais e igual a zero. E esse plano, evidentemente, é um subespaço de R3, um subespaço de dimensão 2. Eu vou mostrar, então, que o R3 pode ser escrito como W somado com seu complemento ortogonal. Então, perceba o seguinte: se eu tenho x, y, z pertencendo a W, então isso implica que x mais y mais z é igual a zero. E, portanto, eu posso dizer que x é da forma menos y menos z. Mas isso me indica, então, que o W ele pode ser escrito da seguinte maneira: menos y menos z, y, z, tais que y e z são reais. Mas perceba que isso me leva, então, a dizer que o W é da forma y vezes menos 1, 1, 0,
mais Z que multiplica menos 1, 0, 1, com Y e Z reais. Portanto, o que eu estou dizendo é que estes dois vetores geram W. E, portanto, esses dois vetores são a base de W, porque perceba que um não é múltiplo do outro. Então, eles são dois vetores LI. Agora, se eu estou procurando, então, o W ortogonal, no fundo, o que eu estou querendo é verificar quais vetores da forma A, B e C pertencentes a R3 são tais que o produto interno de V, que eu estou descrevendo como ABC, com menos 1, 1 e 0, dá 0. E, ao mesmo tempo, o produto interno do vetor V com menos 1, 0, 1, também é 0. Perceba que isso vai me levar nesse sistema. A vezes menos 1, menos A, mais B é igual a 0. E na linha de baixo, menos A mais C é igual a 0. Portanto, o que eu estou concluindo aqui nessa situação é que A é igual a B, que é igual a C. Ou seja, o W ortogonal é da forma A, onde o A pertence aos reais. E perceba que isso pode ser escrito da forma A, que multiplica 1, 1, 1, tal que o A pertence aos reais. E perceba o seguinte, como eu calculei W, o seu complemento ortogonal, no teorema que eu acabei de demonstrar, eu verifiquei que isso dá sempre o vetor nulo, não importa o espaço que eu estou trabalhando. Além disso, perceba, a dimensão de W é 2. A dimensão do ortogonal é 1. E aí, olha que interessante. Quando eu calculo a dimensão de W mais o seu complemento ortogonal, isso é a dimensão de W mais a dimensão de seu complemento ortogonal menos a dimensão da sua interseção. Perceba que como nessa interseção só tem o vetor nulo, então eu estou dizendo que a dimensão de W mais W ortogonal é igual à dimensão de W mais a dimensão de W ortogonal. Porque aqui, neste caso, este aqui só tem um vetor nulo e, portanto, a dimensão é 0. Daí, o que eu estou falando é que a dimensão de W somado ao seu complemento ortogonal vai ser a dimensão de W, que é 2, mais a do seu complemento ortogonal, que é 1, e isso dá 3, que é a dimensão do R3. Portanto, perceba o seguinte, neste caso, o que eu tenho é que R3 é igual a W somado com seu complemento ortogonal, porque a dimensão desses dois espaços é a mesma, e a soma de W com seu complemento ortogonal está dentro de R3, e em particular, como na realidade o único ponto de interseção entre esses dois subespaços é o vetor nulo, isso aqui então é uma soma direta, que é o que a gente queria observar. Além disso, se eu considero a base de W é a base do seu complemento ortogonal e faço a união dessas bases, eu tenho uma base para R3. E tendo esta base para R3, aí eu posso escrever cada vetor x, y, z em função desta base, e esta escrita vai ser única. E, portanto, eu estaria decompondo, neste caso em particular, um vetor de R3 como um vetor que se encontra num plano, mais um vetor que se encontra numa reta. Uma última observação que eu gostaria de fazer, e aqui neste exemplo eu vou fazer de maneira um pouco mais rascunhada, mais para que a gente compreenda as ideias do que de fato fazendo uma demonstração formal, é o seguinte. Imagine que eu tenha um sistema linear homogêneo da forma AX igual a 0,
ou seja, A é a matriz de coeficientes, X é a matriz de incógnitas, aquela matriz coluna, e aqui eu tinha uma matriz coluna composta por zeros, então eu tenho um sistema linear homogêneo de ordem M por N. O conjunto solução é denotado por SHA. E ainda eu vou considerar a transformação linear associada à matriz A, denotada por TA. Essa transformação linear em particular é uma transformação que sai de Rn e chega em Rm. Uma coisa que nós observamos no vídeo, cujo card deve estar aparecendo agora no alto da tela, é o seguinte: é que o núcleo dessa transformação é dado pelo espaço-solução do sistema linear homogêneo associado, e por sua vez, isso é o complemento ortogonal do espaço-linha gerado pelas linhas da matriz A. Agora, do teorema do núcleo-imagem, o que a gente sabe é o seguinte, que a dimensão de Rn é igual à dimensão do núcleo dessa transformação mais a dimensão da imagem dessa transformação. E o que eu vou verificar com esta equação é o seguinte. Então, N é igual à dimensão do núcleo, mas aí a dimensão do núcleo seria a dimensão, então, do complemento ortogonal desse espaço-linha, mais a dimensão da imagem. Mas aí eu tenho que observar que quando eu estou tratando da imagem de uma transformação linear, este subespaço é gerado pelas colunas da matriz que representa a transformação. Nesse caso, a matriz que representa a transformação é a matriz A. Então, esse subespaço é gerado pelas colunas de A. E, portanto, o que eu estou calculando é a dimensão do espaço gerado pelas colunas de A. Então, no primeiro momento, eu tenho esta igualdade. Agora, o que eu também sei é que Rn é dado pelo espaço-linha gerado pela matriz A, somado diretamente com o seu complemento ortogonal. E, portanto, daqui eu tenho que N é igual à dimensão do espaço-linha, porque N é a dimensão de Rn, a dimensão desse espaço-linha é o que a gente chama de posto da matriz, mais a dimensão deste complemento ortogonal, que é justamente o espaço-solução do sistema linear homogêneo associado. E, portanto, isso indica que a dimensão desse espaço-solução é justamente N menos o posto da matriz A. E daí que sai a relação a respeito de quantas variáveis livres eu vou ter quando eu estou trabalhando com o sistema linear homogêneo. Agora, eu quero voltar para a primeira equação que eu apresentei utilizando o teorema do núcleo-imagem, que era N é igual à dimensão do complemento ortogonal do espaço-linha mais a dimensão do espaço gerado pelas colunas de A. Perceba que, após essa observação, eu tenho o seguinte: N é igual a dimensão do complemento ortogonal, que seria a dimensão, então, do espaço-solução associado ao sistema linear homogêneo. Então, é N menos o posto da matriz, mais a dimensão do espaço gerado pelas colunas da matriz A. E, portanto, o que eu acabo concluindo é que a dimensão do espaço coluna gerado pelas colunas da matriz A é exatamente o posto de A. E é por isso que nós utilizamos a palavra posto para tratar de posto de transformação e posto de matriz. Porque, na prática, os dois valores são iguais. E os dois valores estão associados através dessas ideias que foram rascunhadas aqui.
Então, utilizando essa observação entre a soma de um espaço e seu complemento ortogonal e utilizando o teorema do núcleo-imagem, nós chegamos à conclusão que a dimensão do espaço coluna gerado pela matriz A é igual à dimensão do espaço linha gerado pela matriz A. E justamente a dimensão do espaço linha é chamado de posto. É por isso, então, que nós utilizamos posto quando nós estamos falando então do espaço coluna, só que aí a gente fala posto de transformação só para associar essa ideia à imagem da transformação. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!